A Intercom, Congresso de Conhecimento, vai ter um representante do Centro Universitário UDC, Alexandre Martins, acadêmico de jornalista, produziu um artigo que está sendo reconhecido em nível nacional. A realização de um sonho, pode-se dizer assim. Até onde se sabe, Alexandre Martins, estudante do curso de jornalismo da UDC, é um dos primeiros a entrar em congresso com um grande conhecimento nacional, que é o Intercom. Alexandre escreveu um artigo contando a história de Ana Maria, que passou por 5 tipos de agressões compreendidas na Lei Maria da Penha. A história da Ana Maria realmente é muito peculiar, é uma história única. A Ana Maria ela sofreu 5 tipos de violências. Ela sofreu violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial, todas previstas na Lei Maria da Penha. A Ana Maria também sofreu um outro tipo de violência, que é a violência simbólica, que é justamente o foco do meu estudo. Então, é um caso único, raro, extremamente raro, porque acima de toda essa violência que ela sofreu e de todo esse passado triste que ela teve, ela criou coragem em exibir a própria história, em contar a própria história para que outras mulheres não passassem pelo mesmo. O escritor também contou um pouco mais sobre o processo de elaboração do documento. Antes de tudo, de força de vontade. Você passa meses sobre livros e mais livros, estudando diferentes autores. E no campo da comunicação, por exemplo, são autores muito difíceis, porque você tem a Simone de Beauvoir, o Pierre Bourdieu, o Patrick Charandoux, a Annie Orlandi, que são autores que vêm da Escola Francesa de Comunicação. Muita leitura e interpretação de texto para conseguir entender o tema. Sem contar que, por ser a violência doméstica um tema, embora hoje atual, até então não muito, falta database, falta dados que construam esse tipo de tema. Então eu entro, por exemplo, no site Compromisso e Atitude, no site da Lei Maria da Penha, no Instituto Avon, Instituto Boticário, institutos que apoiam mulheres para que esse tipo de violência não ocorra mais. Ele foi orientado pela jornalista e professora Anne Festucci, que conta um pouco mais sobre como foi a preparação de seu orientando. Então, orientar o Alexandre não foi difícil, pelo contrário, foi muito fácil, porque primeiro, ele já tem esse caráter da personalidade dele, de gostar de fundar o tema, né, de ser um repórter, eu já falo para ele que ele já é um repórter pronto nesse momento da vida dele, porque ele gosta de ter o todo, de se aprofundar no tema. E aí une com o perfil dele acadêmico também, porque ele tem essa noção. Então, trabalhar com ele foi fácil porque ele tinha essa questão do acadêmico, do escrever, da escrita acadêmica, da pesquisa científica muito forte. Então, acabou que foi um prazer muito grande. O tema que é tratado é necessário para o desenvolvimento da sociedade e tem um objetivo mais do que nobre. Encontrar na história da Ana Maria outras histórias que possam complementar ou criar empatia com a história da mulher violentada. Alexandre vai representar a cidade de Foz do Iguaçu e, de quebra, a cidade que nasceu e cresceu, Itaipulândia. É um tema muito sensível, mas um tema muito necessário. A gente está vivendo num momento de muitas incertezas, né, de muitas turbulências, mas é também um momento chave para a gente quebrar paradigma, para a gente quebrar estereótipo e falar sobre a mulher, sobre a equidade de gênero, sobre a violência, sobre o abuso, sobre o assédio, é necessário, muito necessário, porque a gente está em pleno século XXI, mas a gente ainda tem exemplos diariamente em todas as esferas públicas e privadas desses comportamentos agressivos. Com certeza é um tema necessário, oportuno e de grande valia, né, de uma importância ímpar para a nossa sociedade neste momento que a gente vive no país, não só para Foz do Iguaçu. Então é um tema necessário para o nosso desenvolvimento de ser humano e desenvolvimento de sociedade que a gente quer viver. Uma grande conquista como essa, além de dar orgulho para o município, traz também inspiração para os que iniciam nessa profissão. E traz também o foco para o lado da pesquisa, que é de grande importância dentro da formação de todos os acadêmicos. A Intercom é a maior instituição do Brasil em estudos de comunicação. O meu foco, eu já passei por rádio, já passei por TV, eu já passei por revista, por jornal, mas eu amo a comunicação na pesquisa. E eu acredito que esse vai ser o meu foco realmente, a pesquisa, o mestrado, o doutorado futuramente. Então, assim, eu me sinto muito realizado em representar a minha cidade, cidade onde eu nasci, e também Itaipulândia, num congresso de tamanho e porte, com pessoas de universidades federais e universidades particulares de extensões muito maiores do que a nossa. Então, para mim, é um fato único e é um pontapé na minha carreira.
E para esclarecer sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UDC para quem vai prestar o vestibular de inverno no dia 3 de junho, o convidado de hoje é o professor mestre Radames Giona. Seja muito bem-vindo, professor, ao UDC Notícias. Explica para nós o que faz um arquiteto. O arquiteto é um profissional que trabalha no planejamento de edificações, de cidades, de espaços urbanos. O arquiteto urbanista ele tem por essa característica, trabalhar na elaboração de projetos, trabalhar na elaboração de estudos que vão fazer antecipar as edificações, as cidades, os bairros. Então ele tem essa característica de trabalhar nisso. E as áreas que ele pode estar atuando? As áreas de atuação do arquiteto elas são bastante grandes. O arquiteto ele pode trabalhar em construção civil, em construtoras, fazendo suas obras. O arquiteto pode trabalhar com os projetos de edificação, que é uma das principais áreas do arquiteto, projetando edificações. Ele pode trabalhar em instituições públicas, prefeituras, nessas áreas do serviço público. Ele pode trabalhar na área de imobiliário, na área de interiores, ou seja, é um leque bastante grande de opções para o arquiteto atuar. Como que é a estrutura da UDC para receber esses alunos? A UDC hoje ela conta com uma excelente estrutura para o curso de arquitetura, um grande número de laboratórios, laboratório de construção civil, de topografia, laboratório de maquetes, laboratório de realidade virtual, todos os laboratórios que vão preparar o estudante para a vida profissional, né? Somado a isso, a gente tem ateliês de desenho e escritório modelo, onde o aluno tem a oportunidade, dentro da própria instituição, de já começar a exercitar a sua vida profissional. E então ele conta dentro da instituição com toda essa estrutura, todas essas possibilidades para que a sua formação ela seja sempre melhor. E como que é a capacitação dos professores que vão estar dando aula para os alunos? Os professores da UDC, de uma maneira geral, têm um alto nível de exigência para que ele se torne um professor. Então, a grande maioria dos professores tem títulos de mestre ou doutor, né? E a UDC, inclusive, ela conta hoje com uma parceria com a PUC, fazendo um Inter na área de arquitetura, na área de gestão urbana, para dar oportunidade também para alguns professores e pessoas de fora também terem sua capacitação ainda melhor, fazendo um mestrado. E a UDC trabalha sempre com esse incentivo para que os professores tenham isso. Somado a isso, naturalmente, que a UDC ela sempre fornece oportunidades de algumas palestras, professores, treinamentos, para que a atualização, né, que é muito importante, né, ainda mais na arquitetura, que ela sempre está evoluindo, para que esse professor tenha a motivação suficiente, a condição suficiente para melhorar cada vez mais as oportunidades de ensino para o aluno. Essa parceria que o senhor citou agora, fala um pouquinho para nós desse diferencial para os alunos nesse momento. É uma parceria nova? Né? O Minter com a PUC ele começou há 1 ano e meio, né? Os professores de lá, todo esse conhecimento dentro de uma instituição de referência na área, então eles estão aqui, e para o aluno é muito importante, inclusive a gente aproveita a oportunidade de ter esses grandes nomes, né, do ensino da arquitetura no Brasil, e aproveitamos esses nomes para oferecer palestras para os alunos, ciclo de palestras. Então a gente fez já em 2 ocasiões situações como essa, para que o aluno, que é o nosso principal objetivo, ele seja favorecido, né? Somado a isso, os próprios professores que estão cursando, né? Existe toda uma evolução, toda uma dedicação ainda maior dos professores que se sentem mais motivados para ensinar. E o aluno, ele já tem que entrar para a faculdade sabendo algo, por exemplo, a pessoa fica preocupada, eu não tenho nada para ser arquiteto, não sei desenhar, tem muitas dúvidas, muitos alunos entram na sala de aula com essa dúvida. Ele precisa ou não? Não precisa. O que o estudante de arquitetura precisa ter é uma predisposição à criatividade, a resolver os problemas, a conviver bem em equipe, trabalhar de maneira multidisciplinar, né? Mas todas essas questões mais técnicas do desenho técnico, o desenho que se aprende, o desenho que se estuda, que se tem técnicas para fazer. Tudo isso ele vai aprender. A gente brinca com os alunos no primeiro período que até o jeito de pegar na lapiseira corretamente ele vai aprender aqui na instituição, né? Depois disso, todas as ferramentas computacionais que o arquiteto precisa dominar, ele também vai ter a oportunidade de estudar isso aqui. A gente tem os laboratórios de informática, tem os laboratórios de realidade virtual, hoje inclusive com impressão 3D, com possibilidade de criar modelos em 3 dimensões através de uma impressora. Tudo isso ele vai aprender, né? Vai estudar, vai vivenciar aqui. Então, não precisa ser um desenhista, um artista para ser um arquiteto, precisa ter uma predisposição, a criatividade, a
trabalhar no coletivo, a resolver problemas com certa facilidade, a falar muito bem em público. São predisposições de áreas que têm um pouco essa necessidade da criação, né, de você resolver um determinado problema. Agora, a técnica se aprende, se estuda, tem livro para isso, pode ficar tranquilo, não precisa ser desenhista para ser um bom arquiteto. Tem gente que vai para a área mais do urbanismo, né? Vai para a criação, por exemplo, interna de uma casa ou de alguma loja. Como que funciona para o aluno que quer seguir esse rumo? A arquitetura de interiores, né? Alguns chamam também de decoração de interiores, que é essa parte que vai trabalhar com a parte de dentro das casas, né? Com toda a parte de funcionalidade da casa. Ele vai ter as disciplinas aqui necessárias para aprender isso, e essa área, de uma maneira geral, é uma área que se transforma bastante, porque surgem novas, eles usam muito o termo de tendências, né? Novas tendências, as coisas vão evoluindo, e aí esse profissional precisa estar bastante antenado, bastante ligado para ficar atento a essas alterações, essas modificações. Às vezes muita gente confunde, acha que só precisa ter uma criatividade, existe uma técnica para isso. Então eu preciso saber trabalhar com a posição correta dos móveis, a relação desse mobiliário com questões de insolação, de iluminação, de ventilação, aonde colocar determinado tipo de uso. Então, o profissional de arquitetura, sem dúvida, é o profissional mais preparado para isso. Isso se aprende. Busca muito com tendências também, né? Ele que vai trabalhar com a decoração interna. Sim, sim. Trabalha muito com revestimento, com tipo de tecido, com tipo de mobiliário, mas somado a isso, eu insisto que existe uma técnica, existe um jeito certo de fazer. Não é só compor a questão da beleza do ambiente, que é importante, mas não é única. Não adianta nada ter um ambiente bonito, mas funcionalmente ele não é confortável, ele não funciona bem para o usuário. Ele tem problema de espaço, problema de passagem, problema de não conseguir colocar as coisas que ele queria ter colocado naquele determinado local. Tudo isso vai aprender durante a faculdade de arquitetura, sem claro. dúvida. E se o aluno quiser conhecer esses laboratórios, quiser conhecer os professores, quiser conhecer a UDC, como que ele faz? É bastante tranquilo. Ele só entrar em contato com a UDC, 35236900, pede para falar na coordenação de arquitetura ou na secretaria do Centro Tecnológico, onde a arquitetura se encontra, para agendar essa data. A gente está aberto. A gente pede para agendar, por quê? Porque é importante que tenha alguém acompanhando, alguém presente, que vai caminhar com ele pela instituição, mostrar esses laboratórios, talvez colocar dentro de uma sala de aula. Então, se ele vier no dia que tem prova, por exemplo, não é muito atrativo, né? Ficar sentado assistindo uma prova. Então, ele precisa agendar, a gente vai ver uma aula que seja mais interessante para uma pessoa que ainda está aprendendo, quer conhecer um pouco mais, mas é só ligar aqui, agendar, pode entrar no site do curso de arquitetura, udc.edu.br, também lá tem como me acessar através de e-mail ou telefone, e a gente está à disposição para receber, para poder ajudar e talvez tirar aquela pontinha de dúvida que ainda resta para escolher pela arquitetura. Muito obrigada, professor, por estar esclarecendo as dúvidas para os alunos que vão estar cursando, participando da prova agora no dia 3 de junho. E fica a dica para quem quer cursar arquitetura. O DC Notícias ele fica por aqui. Te vejo no próxima edição. Até lá!